Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, desculpa a minha voz, hoje tá um pouquinho difícil, tô um pouquinho gripada, mas continuamos aí. No poder, na graça, na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Perseverança e Bom Ânimo. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Romanos, no capítulo 15, o versículo 4, que está escrito assim: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amados, veja que a palavra de Deus nos ensina que todas as escrituras sagradas, tudo que foi escrito e deixado para nós, foi deixado para nos ensinar. E essas escrituras, ela tem um poder, uma capacidade de produzir em nós perseverança e bom ânimo, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. Amados, não tem como nós levarmos uma vida constante em Cristo Jesus sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem as Escrituras Sagradas. É impossível. Nós temos insistido aqui com os irmãos sobre essa vida com a palavra. Por quê, amados? Porque nós temos visto que muitos e muitos leem a Bíblia, estudam a palavra de Deus, mas têm transformado a Bíblia num livro comum, em apenas mais um livro de conhecimento, né? Nós temos vivido um tempo em que alguns líderes têm se levantado no meio cristão. Nós podemos chamar esses homens, não são, não têm o Espírito, essas pessoas não podem ter o Espírito. Líderes que têm defendido a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que a Bíblia precisa ser revisada, a interpretação da Bíblia precisa ser revisada, porque nós vivemos em outro tempo, nós vivemos numa modernidade e a Bíblia já está ficando desatualizada. Amados, isso é um absurdo, isso é uma mentira, isso é um engano. E nós não podemos aceitar isso de forma alguma. É na palavra, a palavra de Deus é imutável, assim como o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Assim é a palavra de Deus. É claro que muitos exemplos que a palavra de Deus nos dá são exemplos próprios da época em que as pessoas viviam, mas nós extraímos o princípio, a verdade da palavra e conseguimos aplicar nos nossos dias hoje. Mas a verdade imutável que a palavra de Deus nos traz, ela não pode ser atualizada, não pode ser revisada por causa da cultura ou por causa dos tempos modernos. Pelo contrário, a palavra de Deus é infalível e as escrituras sagradas foram inspiradas por Deus e elas são úteis para nos ensinar, para nos corrigir, para nos moldar conforme a vontade do nosso Deus. E é nessa palavra que nós encontramos o quê? Perseverança e bom ânimo para que mantenhamos a nossa esperança. Então eu quero destrinchar um pouquinho aqui com os irmãos essa questão da perseverança e do bom ânimo e do porquê que é tão importante nós mantermos a nossa esperança. Amados, esperança, a Bíblia fala em Romanos, quero ler aqui com os irmãos também, Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, a esperança está relacionada com o amor de Deus. Veja o que a Bíblia nos ensina. A esperança não nos decepciona. Nunca seremos frustrados e decepcionados se mantivermos a esperança em nosso coração. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito que ele nos deu.
A esperança está relacionada à lembrança do amor de Deus. Quando nós mantemos viva a esperança no nosso coração, significa que nós estamos mantendo a consciência do amor de Deus, a consciência de que Deus entregou Cristo Jesus em nosso lugar, porque a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco entregando Cristo Jesus em nosso lugar. Então, quando nós mantemos um coração cheio de esperança, significa que estamos mantendo um coração cheio do amor de Deus, da consciência do amor de Deus. E para que nós tenhamos essa esperança, ou seja, mantenhamos esse coração esperançoso, inundado com o amor de Deus, nós precisamos do quê? Da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras. É o que nós lemos ali em Romanos 15:4. Amados, são as Escrituras que nos mantêm vivos em Deus e para Deus. Essa palavra perseverança, quando nós vamos ler um pouquinho o significado dela, nós podemos traduzi-la como estabilidade e constância. Ou seja, as escrituras sagradas, a palavra de Deus produz em nós uma vida estável e constante no Senhor. Quantas pessoas dizem: "Ah, eu não aguento mais viver como se eu fosse uma montanha russa. Uma hora eu tô lá em cima, eu tô feliz, tô alegre, outra hora eu tô aqui embaixo, tô triste, tô aflito, tô decepcionado, tô frustrado." E aqui tô falando de pessoas cristãs. Por que que tem vivido assim, amados? Porque estão longe da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz em nós essa estabilidade e essa constância. À medida em que nos relacionamos com a palavra de Deus, nós vamos sendo fortalecidos pelo Senhor, vamos sendo estabilizados pelo Senhor, firmados na rocha genuína que é Cristo Jesus. Vamos nos tornando pessoas constantes, ou seja, independente das circunstâncias contrárias, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós permanecemos firmes no Senhor. Não importa se estamos enfrentando tribulações, se estamos enfrentando momentos difíceis, não importa. Quando estamos unidos ao Senhor por meio da sua palavra e do seu espírito, nós mantemos uma vida constante, estável. E a outra característica é o bom ânimo. Ou seja, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, ela produz essa perseverança, ou seja, estabilidade, constância e também bom ânimo. O que é bom ânimo? É aquilo que nos proporciona um conforto, um descanso, uma alegria que nós não conseguimos descrever com palavras. É um estado em que nós permanecemos em paz, independente do que esteja acontecendo. Amados, tudo isso é produzido em nós por meio da palavra de Deus. Tudo isso é produzido em nós por meio da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva, é poderosa, como está escrito lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Enquanto nós lemos, enquanto nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos sendo vivificados, vamos sendo fortalecidos, vamos nos tornando pessoas estáveis e constantes no Senhor, vamos permanecendo em paz, em alegria, em descanso. Por quê, amados? Porque é o poder de Deus por meio da sua palavra. O mundo, ele tenta transformar a Bíblia em apenas mais um livro, em apenas mais um conteúdo filosófico, religioso, histórico. Mas, amados, as escrituras sagradas, elas são poderosas. Veja o que nós lemos ali em Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, nós mantenhamos a esperança. Ou seja, nós vamos manter o nosso coração vivo em Deus a partir das escrituras,
Por isso que é tão importante esse relacionamento com a palavra de Deus. Por isso que o inimigo tenta contra as nossas vidas tão ferozmente, para que nós não tenhamos comunhão com a palavra, amados. O inimigo não quer que a gente tenha comunhão com a palavra de Deus. O inimigo não quer que a gente veja a palavra de Deus como essa palavra poderosa e eficaz. O inimigo tem trabalhado incessantemente para nos distanciar da palavra ou então para nos enganar, dizer que a palavra não é tudo isso, que a Bíblia foi escrita por homens, que foram homens que escreveram, que não é todo o conteúdo que é para nós. É isso que o diabo tem tentado colocar no meio da igreja. E nós precisamos combater isso, amados. Nós precisamos crer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra infalível de Deus. Toda a escritura, como está lá em 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus. Foi Deus quem soprou aos escritores para colocar essas palavras, são as palavras de Deus para nós. É claro que nós precisamos, e o Espírito Santo nos capacita para isso, para compreendermos os tempos, para compreendermos o contexto, para compreendermos por que foi escrito daquele jeito, daquela forma. O Espírito Santo vai nos ajudando, amados. O Espírito Santo vai nos direcionando e Deus também levanta pessoas como mestres, como professores bíblicos para nos ajudar, para nos fazer compreender a plenitude das escrituras, mas o que nós precisamos é valorizar as escrituras sagradas, é dar o valor que a Bíblia tem. A Bíblia não é só mais um livro, a Bíblia não é só mais um conteúdo religioso, a Bíblia não são apenas versículos que nós utilizamos como um positivismo, como um pensamento positivo. Não! A Bíblia é a palavra de Deus e é nela que nós encontramos perseverança e bom ânimo, é nela que nós vamos sendo forjados. Aquele texto de Hebreus que eu citei com os irmãos é a palavra de Deus que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de penetrar o mais íntimo do nosso ser, dividindo alma de espírito, juntas e medulas. É a palavra de Deus que faz isso. O que significa dividir alma de espírito? É a palavra que tem o poder e a capacidade de nos mostrar, de nos revelar aquilo que vem da carne, aquilo que vem da natureza humana, simplesmente terreno, traduzido aqui como a alma, e aquilo que vem do espírito, que é o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro homem interior em Deus. A nova humanidade, o Espírito, onde o Espírito Santo de Deus habita e se relaciona intimamente, é a palavra de Deus que tem essa capacidade de penetrar o mais íntimo do nosso ser e fazer essa divisão, para que a gente compreenda o que vem do Espírito e o que vem da alma, para que a gente possa dizer: puxa, esses pensamentos que eu estou aqui alimentando, isso não provém do Espírito. Isso não vem do Espírito Santo de Deus que vive no meu espírito. Isso está vindo simplesmente da minha alma. É apenas um pensamento terreno, humano. Eu não quero isso. Eu quero os pensamentos de Deus. É a palavra de Deus que tem esse poder. É a palavra de Deus que faz isso em nós. A palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, diz que é a palavra que julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ou seja, é a palavra de Deus que tem o poder de deliberar na qualidade de juiz. É a palavra de Deus que tem esse poder de nos dizer: olha, as intenções, as motivações do seu coração, esses pensamentos, eles não estão de acordo com a verdade de Deus. São pensamentos humanistas, são pensamentos terrenos, são pensamentos provenientes da sabedoria do mundo, que a Bíblia chama de demoníaca. É a palavra de Deus que faz isso em nós, amados. É por isso que o diabo odeia quem se relaciona com a palavra. Ele fica indignado quando os cristãos começam a colocar a sua vida em comunhão com a palavra de Deus. Talvez você tenha começado a estudar a palavra e talvez você tenha começado
a se dedicar à palavra de Deus e você tem visto, assim, muita coisa acontecendo na tua vida, como se fosse levante mesmo das trevas. Isso acontece mesmo, amado. Sabe por quê? Porque o diabo odeia quem se relaciona com a palavra de Deus, porque é na palavra que nós nos tornamos pessoas estáveis, constantes, firmes no Senhor. É por meio da palavra. É por meio da palavra que nós começamos a ter discernimento espiritual. Sabe, tem muitas pessoas que dizem: "Ah, eu tenho discernimento espiritual, eu consigo entender o que vem de Deus e o que não vem". Mas é uma pessoa que não se relaciona com a palavra, como que ela tem discernimento? Ela pode ter ali um dom que Deus deu a ela, mas esse dom precisa ser o que? Aperfeiçoado. Como que vai ser aperfeiçoado? Através da palavra de Deus, através do relacionamento com as escrituras sagradas, porque é aqui, na palavra, que nós vamos aprendendo, que nós vamos sendo ensinados. Ah, amados, que eu e você possamos entender isso de uma vez por todas. E eu quero encorajar você que talvez esteja um pouco desanimado, porque você tem visto, você pensa assim, puxa, parece que quando eu não estava estudando a palavra de Deus, quando eu não estava me dedicando à palavra de Deus, minha vida estava mais tranquila. Agora parece que tudo está acontecendo ao contrário, está tudo desmoronando, tudo vindo contra mim. O que está acontecendo? Eu quero encorajar você a permanecer, a perseverar, porque é a palavra de Deus que vai produzir em você perseverança. É a palavra de Deus que vai produzir a constância que você precisa. E o levante vem mesmo, o inimigo não vai ficar feliz. Quando nós lemos lá em Efésios, o inimigo vai lançar os dardos dele, o inimigo vai se levantar, por quê? Porque quando nós permanecemos no Senhor e quando permitimos que a palavra de Deus tenha um lugar de prioridade nas nossas vidas, amados, é aí que nós começamos a conhecer a verdade e a verdade vai nos libertando de todo tipo de prisão. E o inimigo não quer que a gente seja livre. O inimigo quer que a gente fique prisioneiro, prisioneiro do pecado, prisioneiro do engano, prisioneiro da tristeza, prisioneiro da falta de paz, prisioneiro da ansiedade. O inimigo quer que a gente continue prisioneiro de todas essas coisas. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos revelando a verdade, e a verdade vai nos libertando, e nós vamos nos tornando pessoas estáveis, constantes, perseverantes no Senhor. O inimigo não quer isso, não. Mas eu e você precisamos estabelecer como prioridade na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da palavra. Eu sempre encorajo os irmãos. Tenha tempo com a palavra. Leia, medite, estude as escrituras sagradas. Permita que o Espírito Santo te ensine através da palavra de Deus. Aprenda a orar com a palavra. Como que nós vamos orar segundo a vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade de Deus? Não tem como, amados. A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus será feito. Mas muitas vezes nós oramos, oramos e oramos e não somos atendidos porque estamos orando ao nosso bel prazer, como está escrito em Tiago, vocês pedem e não recebem porque pedem para satisfação própria, pedem errado, pedem segundo a carne. Então nós precisamos aprender com Deus por meio da sua palavra. E é na palavra que nós nos tornamos, que nós aprendemos, que nós somos fortalecidos para sermos perseverantes e termos bom ânimo. Eu encorajo você, amado. Eu encorajo você, amada do Senhor. Permaneça. Persevere na palavra. Queira, sabe, sinta você o desejo ou não. Dedique-se à palavra de Deus. Amados, todos nós temos dias ruins, temos dias maus. Por exemplo, eu tô gripada aqui, quando a gente tá se sentindo assim, a gente fica meio desanimada, meio triste, né? Não dá vontade de fazer nada, só ficar deitado. Mas não tem como fazer isso, né? A gente tem os nossos afazeres, tem a nossa vida, não tem como só ficar deitada. E aí, quando a gente tá assim, seja alguma situação como essa que eu tô enfrentando agora, ou seja, qualquer outro tipo de problema, às vezes são problemas nos relacionamentos, problemas financeiros, problemas
na própria comunidade cristã, na igreja onde você congrega, com a liderança, enfim. Você está enfrentando problemas com seus filhos, está enfrentando algum tipo de desafio, de problema, aí você fica desanimado, você fica triste, eu não quero nem ler a palavra hoje, não tô afim. E isso é o que o inimigo tenta sempre trabalhar. É nesse momento, amados, é nesse momento que a gente precisa, assim, romper com todos os nossos limites, sabe? É nesse momento. Talvez você não consiga simplesmente ir lá e abrir a sua Bíblia e começar a ler a sua Bíblia do nada, mas coloca uma pregação para você ouvir, coloca uma ministração para você ouvir. Sabe, são nesses momentos que, ao invés de eu ficar ali, agora eu não quero fazer nada, talvez eu não tenha vontade mesmo de abrir a minha Bíblia e começar a ler, mas aí eu coloco uma ministração, de repente aquela pregação começa a falar, Deus começa a falar comigo através daquela palavra, e quando eu vejo, eu já abri a minha Bíblia, eu já tô lendo a minha Bíblia, eu já tô me enchendo com as verdades de Deus. Sabe, amados, a gente precisa permitir que o Espírito Santo, ele nos conduza, ele nos mova mesmo para a palavra, para a palavra. É na palavra que nós encontramos perseverança e bom ânimo. É na palavra que nós vamos nos manter firmados no Senhor. Quero ler um texto, não ia ler esse texto, nem tinha separado. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e abrir aqui para os irmãos, mas eu quero ler, que é aquele texto eu já citei em outros devocionais com os irmãos, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando fala para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja firmada no Senhor, é uma igreja que permanece e persevera na palavra, amados, na palavra. Tem o versículo 10, ali de Apocalipse 3, diz assim, ó: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Amados, no versículo anterior, ali no versículo 8, diz assim: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Amados, essa é a vida que o Senhor tem para nós. E mais do que nunca, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Precisamos nos fortalecer nas escrituras sagradas, amados. É na palavra que nós encontramos a perseverança e o bom ânimo que nós precisamos para a nossa jornada. Nós temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos em que nós vemos o caos no mundo, vemos uma igreja. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, né? Nós temos visto uma igreja que às vezes parece a igreja de Corinto, uma igreja dividida, uma igreja cheia de inveja, de orgulho, de ganância, uma igreja que precisa se voltar para o Senhor, uma igreja que precisa, uma liderança que precisa de restauração, uma liderança que precisa de libertação, uma liderança que precisa de cura, uma liderança que precisa sair dessa mentalidade do mundo, do orgulho, sabe, uma liderança que tem vivido assim, mergulhada no orgulho, na ganância, no amor ao dinheiro. É o que nós temos visto, amados, infelizmente. É a descrição da igreja de Laodiceia, que Jesus diz que está a ponto de vomitar aquela igreja. Por quê? Porque empinou o nariz e diz que tem tudo, eu tenho tudo, eu conquistei tudo, eu não preciso de mais nada. Mas na verdade é uma igreja que está pobre, cega, nu. É o que nós temos visto ao nosso redor. Quantas e quantas comunidades cristãs que estão adoecidas por causa do orgulho, por causa da ganância. Quantos líderes estão adoecidos, estão indo por um caminho de perdição por causa da ganância, por causa do orgulho. E amados, é na palavra que nós encontramos a libertação de tudo isso. É na palavra que nós vamos sendo fortalecidos no Senhor. É na palavra, numa vida com a palavra, sem negar a palavra de Deus, sem negar o poder de Deus por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada não precisa ser atualizada, a Bíblia Sagrada não precisa
ser interpretada novamente por causa da cultura ou da modernidade. Não, a Bíblia Sagrada não precisa disso. O que ela precisa ser é estudada, é ser crida como a palavra de Deus, assim como ela é infalível, poderosa. É isso que nós precisamos, amados. Eu quero encorajar você. Permaneça, persevere, não olhe para as tribulações, não olhe para as lutas, não olhe para o que você está enfrentando. Permaneça firme na palavra. Essa palavra vai produzir em você estabilidade, constância, bom ânimo, paz que excede todo entendimento. É na palavra que você vai ter força o suficiente para viver tudo que você precisa viver, para enfrentar a caminhada que Deus propôs para você. Ah, amados, que eu e você, nós permaneçamos firmes e fiéis na palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos deixou a sua escritura, as suas escrituras, para que através delas, através das suas escrituras, nós nos tornemos pessoas perseverantes, pessoas de bom ânimo, pessoas que vivem de fato firmadas no Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, nos ajuda a permanecer na sua palavra. Pai, nos ajuda a ter uma constância de estudo, de meditação, de leitura da tua palavra. Pai, nós queremos viver tudo que a tua palavra tem para nós. Pai, nós reconhecemos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o nosso ensino, para a nossa correção. Pai, nós reconhecemos isso. Pai, nós reconhecemos que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela não é simplesmente mais um livro comum, mais um livro religioso, não, é a sua verdade para nós, imutável, e nós recebemos essa verdade pela fé, e nós nos rendemos para viver essa palavra que produz alegria em nós, que produz perseverança em nós. Nós nos rendemos para viver por meio do teu Espírito, nós nos rendemos para viver por meio da tua palavra, nós nos rendemos a ti, Senhor, e nós queremos viver plenamente tudo que o Senhor tem para nós, para a sua glória. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando algum momento de tribulação, algum momento de provação, algum momento de luta. Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos e eles possam se dedicar nesse momento de angústia que eles estão vivendo, que eles possam se dedicar à tua palavra e receber toda a perseverança e bom ânimo procedentes das suas escrituras. Ah, Pai, que eles possam manter o coração deles firmado no seu amor, na esperança que nunca nos decepciona. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Fortalece os meus irmãos, ajuda os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, nós confiamos em Ti, nós nos rendemos ao poder do Senhor, à suficiência de Cristo Jesus e da Sua palavra, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.